Dia. Hoje nós vamos falar sobre honra, né? O que é honra? Como honrar alguém, né? Por que eu tenho que honrar as pessoas ao meu redor, né? Como que é essa honra? E aí eu vou começar falando sobre honrar a Deus, né? O primeiro mandamento, né, que a gente tem é que é amar a Deus sobre todas as coisas. E amar vem junto com honrar. Enquanto a gente não aprende a honrar a Deus, a gente não consegue, às vezes, melhoras na nossa vida. A gente não consegue coisas, que as coisas fluam, né? E ontem, no final da live que eu fiz, eu lembro que eu cheguei no momento de agradecer, né? Era sobre gratidão e eu honrei, né, a Deus pelas coisas que acontecem, né? Eu sempre faço isso porque eu sei que tudo é pra Ele e é por Deus, né? Que acontece. As coisas boas, as coisas difíceis, né? É Ele que permite. Então, como que a gente faz para honrar a Deus, né? A gente precisa ter uma devoção, a gente tem que ter, né, ali um momento de oração, a gente tem que ter momentos de proximidade com Deus, né? Então, nesses momentos, a gente está, assim, honrando. E quando a gente fala de Deus para o outro, também é um tipo de honra, né? E como que a gente faz, né, para realmente honrar, né? A gente ora, a gente mostra respeito pelas questões, né, que Deus nos mostra. Por exemplo, muitas vezes a gente pede, né, a Deus que nos conduza, mas a gente não acredita naquilo que a gente está recebendo de Deus, né? Então a gente está duvidando, e quando a gente duvida, a gente não está honrando, né? E aí eu vou primeiro, né, eu vou fazer uma sequência, né, de leituras, como todas as vezes, e vou comentando aqui, de acordo com a parte emocional também. Então, a primeira leitura que eu vou fazer é em Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo o que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Quando a gente honra a Deus, a gente tem uma devolutiva, né? É como se a gente estivesse honrando e os nossos celeiros, a nossa vida, ela fica mais próspera. Então, honrar com as nossas riquezas, ok, mas honrar com o nosso serviço, honrar com o nosso dom, com a nossa palavra, com a apresentação de Deus para outras pessoas, para quem não acredita, para quem não confia, né? Não vou falar apenas da honra em Deus, eu vou falar da honra em relação aos relacionamentos, em relação aos pais, né? Porque é um mandamento também, né? Então, em Êxodo 20, versículo 12, diz assim: honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não tem como a gente ser próspero, não tem como a gente prosperar sem que a gente honre primeiro a Deus, depois aos nossos antepassados. E aí, aqui fala ao nosso pai e nossa mãe, claro, em primeiro lugar. Mas se não fosse pelos nossos pais, não estaríamos aqui. Se não fosse pelos nossos avós, os nossos pais não estariam aqui. Então, vocês concordam comigo que a honra, ela precisa ser dos nossos todos antepassados? É claro que às vezes a gente não vai ter a lembrança de sempre agradecer, de sempre honrar. Mas eu me lembro que esse ano fez 50 anos de morte de um dos meus avós. Né? O meu avô, ele construiu muitas coisas, ele adquiriu muitos bens, né? E ele deixou um legado, não só material, mas ele deixou um legado de trabalho, de bondade, né? De ser uma pessoa
fraterna mesmo, assim, sabe? De ajudar o próximo, então, assim, pelo menos as histórias que eu sei. Então, né, eu nasci muitos anos depois que ele morreu, mas até hoje se fala do nome dele com muita frequência, né, na cidade que a gente vive. Então, não é só sobre eu honro porque ele é meu avô. Não, é claro que sim, né, eu devo a ele a minha vida também, mas não é só sobre honrar ele por conta do que ele construiu, mas de quem ele foi, do que ele me ensinou, né, através das coisas que ele fez e que as pessoas me contam quem ele era, né? E aí, por exemplo, para os filhos, ele trabalhava muito, mas quando ele estava realmente presente, né? Minha mãe conta que ele construía casinhas de pauzinhos no quintal, brincava ali com os filhos. Então, hoje em dia, né? Como que é o nosso relacionamento com os nossos filhos? A maioria, né, coloca às vezes, vai assistir um desenho, vai jogar, né? Eu, graças a Deus, tento tirar algum tempo pra estar brincando mesmo, de brinquedos, de brincadeiras, de inventar brincadeiras para usar a criatividade. Mas a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas, quando o filho vem para conversar, por exemplo, não, vai brincar, menino, né? Para com isso, não sei o quê. Então, não tem tempo. E uma das honras é ouvir atentamente. Então, vou falar no relacionamento, por exemplo. Você mulher, você homem. Vocês têm paciência? Vocês têm... vocês honram o seu parceiro? Vocês honram a sua esposa? Vocês honram o seu marido? Por exemplo, senta e escuta o que é o assunto de interesse dele? Ou você só escuta quando é o de seu interesse? Porque, por exemplo, é muito fácil eu sentar e conversar com uma pessoa quando o assunto é do meu interesse. Mas quando o assunto é de interesse só da pessoa, eu consigo sentar e escutar? Ouvir atentamente é um tipo de honrar. Também mostrar o respeito, né, pela dificuldade do outro, mostrar respeito pela pessoa, né, do outro, não só casal, né, mas aí de amizade, o pai, né, porque às vezes os nossos pais, eles vão contando a mesma história várias vezes. Então, por exemplo, a minha avó, a esposa desse avô que eu disse, ela perdeu, tava com a memória ruim. Então, ela, desde muito nova, muito tempo atrás, a gente chegava na casa dela e ela contava a mesma história todas as vezes. E como que eu honrava ela, né, nesse período? Escutar. Vó, nossa, é mesmo, como que era? E tal. Tem dia que às vezes a gente não tá muito ali querendo ouvir, mas escuta pelo menos um pedacinho, né? Dá atenção. A atenção, ela é um objeto de honra e que hoje em dia ela tá escassa em qualquer relacionamento. Porque quem que rouba a nossa atenção? O celular, o Instagram, o TikTok, o YouTube. São eles que têm a atenção principal da nossa casa, sendo que a atenção principal deveria ser para Deus e a segunda para quem está ali presente conosco, né? Tanto é que a presença, ela é um presente. Então, a gente não pode ignorar um presente, né? Então, como que você ignora a presença do seu parceiro? Como que você ignora que o parceiro chegou? E aí eu vejo, né, dentro de consultório, muita gente reclamando do relacionamento. Porque meu relacionamento tá assim, meu relacionamento tá assim. E aí eu pergunto, quando a sua esposa chega, como que você faz? Eu continuo lá no meu celular do mesmo jeito, né? E quando seu marido chega, como que é? Não, eu continuo fazendo o que eu tô fazendo. Você não acha que a presença, ela pode ser valorizada? Ela pode ser honrada?
Por exemplo, para o que você está fazendo por 2 minutinhos, vai lá e recebe a pessoa que está chegando, né? Oi, que bom que você chegou. Por exemplo, os filhos chegam da escola. Às vezes não é você que foi buscar, é o parceiro ou alguém foi buscar. A criança chega, oi, como que foi? Tá tudo bem, né? Honrar a presença da pessoa que tá chegando, né? Assim como a gente faz geralmente com os convidados. Quando você convida alguém para vir na sua casa, você não vai lá receber? Bom dia, tudo bem? Como é que você tá, né? A mesma coisa não, eu preciso priorizar e fazer mais importante a presença dos meus que estão comigo todos os dias. Por quê? Porque hoje, os meus filhos ainda estão pequenos. Hoje, eles me procuram. E quanto mais eu dou atenção, mais eles vão me procurar. Agora, quando eles me procuram, eu não tenho tempo. E quando eu quiser escutar eles, porque às vezes entra na adolescência, fica esquisito, se isola, aí a gente vai começar a procurar, eles não vão querer, eles não têm esse costume de conversar com a gente, eles não têm a confiança, eles não têm a liberdade de nos contar as coisas, porque não foi feito desde pequeno, né? Às vezes procrastinamos e aí o tempo passa e perdemos momentos. Exatamente, né? Nós perdemos momentos tão importantes com os nossos que muitas vezes a gente nem imagina, né? E às vezes, eu assisti um culto esses dias, coisa mais linda do mundo, do André Fernandes, que ele diz assim, nós nunca saberemos quando é a última vez. E às vezes a gente brincou pela última vez com os nossos amigos na rua e a gente nem sabia que era a última vez, porque nós éramos crianças. Às vezes, pela última vez a gente deu um abraço em alguém que se foi, né? Então eu não sabia, por exemplo, que era a última vez que eu abraçaria a minha tia, a minha avó, as pessoas, meu avô, né? O que eu conheci, né? Então assim, foram pessoas muito importantes na minha vida que se foram e que eu nunca soube que seria aquela a última vez. Mas o porquê que eu acho... por que a gente fica bem depois de algum tempo do luto? Porque, principalmente, se você, enquanto teve a oportunidade de estar presente, você honrou aquela pessoa. Quando a pessoa chega, a gente dá a presença. A gente está presente, né? Então, por exemplo, a avó que tem o esquecimento, ainda é viva, quando eu consigo, vou a Goiânia, vou lá na casa dela. Ela não me conhece mais, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. E todas as vezes que a gente honra quem está vivo, a gente lembra, né? É a gente que tem o nosso lugar reservado, né? Senhor, muito obrigada pela oportunidade de continuar aqui, vindo aqui, convivendo com essa pessoa, né? Com a minha avó. E às vezes a gente fica pensando, né? Por que está naquela condição? Ou às vezes quando a pessoa simplesmente se vai sem sinais nenhum, né? Por algum outro motivo, ou por uma doença repentina, ou por acidentes, ou por infinitas coisas. Senhor, né? Me faça entender o que eu tenho que aprender com isso, né? Geralmente, os que se vão, eu tento colocar como se eles já tivessem cumprido o seu papel na Terra. E quanto mais eu honro todos que estão comigo, menos vai ser dolorido a partida de cada um. Porque enquanto eles estavam presentes, eu aproveitei a presença. Porque a presença é um presente. Deus, né, faz momentos de muita alegria, né, na nossa vida, através das pessoas que estão ao nosso redor. Tem uma outra passagem em Romanos 12, versículo 9. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo o que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros.
é esse prazer da presença, sabe? Eu vejo como única e exclusivamente assim, a gente honrar dando atenção, né? Sendo gratos pela vida da pessoa, muito obrigado por você fazer parte da minha vida. Muito obrigado por você me compreender quando eu não estou bem ou quando eu estou errada. Muito obrigada por me alertar quando eu não estou falando as coisas do jeito certo. Ou que eu não estou fazendo da forma correta, né? Um dos jeitos, né, que eu vejo, assim, essa honra também é quando eu digo para o outro que ele poderia fazer algo de melhor, né? Eu sei que você está fazendo o seu melhor, mas se você fizer assim, 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 você não acha que poderia ser ainda melhor? Você poderia se tornar ainda melhor, né? Ser leal também é uma forma de honrar, né? Eu ser verdadeiro, eu honrar, eu dizer sempre a verdade, eu fazer sempre o bem, né? Eu nunca fazer o mal, eu tentar de todas as formas me esforçar para sempre fazer o bem e não o mal, né? Pra gente também se aproximar cada vez mais da honra de Deus, né? Honrar a Deus é cumprir os seus mandamentos, é fazer de acordo com o que Ele nos pediu para fazer, né? E se eu ignoro o que eu ouvi dele, se eu ignoro o que Ele me pediu para fazer, muitas vezes a gente não consegue prosperar, a gente não consegue exatamente a nossa felicidade, porque eu falo sempre, né, que não existe uma vida feliz o tempo inteiro. Existem momentos de felicidade e tem pessoas que entram em depressão, ficam ansiosos, ficam muito tristes, porque elas acham que é o tempo inteiro que a gente precisa ser feliz. A gente consegue ter uma vida feliz o tempo inteiro. A gente consegue a partir do momento que a gente começa a ver o lado bom de todas as coisas. Só que não quer dizer que não vão acontecerão momentos difíceis, né? Existem as dificuldades, existem as tempestades. E tanto é que na Bíblia mostra muitos momentos de dificuldade que as pessoas passaram e que nos momentos de maior dificuldade é que Deus mostra a grandeza dele na nossa vida. Ele só consegue, né, mostrar os milagres a partir de quando está tudo muito difícil. Porque você acha mesmo que os milagres aconteceriam numa vida plena, feliz, maravilhosa? Não tem porquê ele exercer a bondade dele num milagre onde já está tudo bem. Os milagres, eles acontecem nos momentos mais difíceis na história da Bíblia. Então, eu imagino que na nossa vida também será da mesma forma. Em Efésios 6, versículo 1, diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Vê que aquele primeiro mandamento que eu li, ele vem a calhar com esse, né? Então na Bíblia ele vem, às vezes a gente tem várias passagens que falam sobre os principais mandamentos, né? Porque na verdade são livros que eu escrevi um, o outro escreveu o outro, e eles às vezes coincidem falando de ensinamentos, assim como a Cecília fala de Deus, a gente fala das emoções, a gente fala sobre, né, várias questões que outras pessoas também falam, né? E dentro dessas falas a gente tem algumas coisas que coincidem, mas outras no meu entendimento. E o outro livro da Bíblia é no entendimento do outro, né? Então eu vejo muito isso. No relacionamento, né, entre marido e mulher, que eu gostaria de falar também, porque eu pego muitos casos de relacionamentos difíceis, complicados, principalmente os mais antigos, né?
eu quero falar um pouco sobre a honra dentro do casamento, né? Em Filipenses 2, versículo 3, diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que você. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Gente, isso aqui eu vejo que é assim, é o casamento inteiro. É o casamento. Não seja egoísta dentro de um relacionamento. É claro que não só no casamento, mas todo relacionamento. Não procurem só os próprios interesses. É claro também que você não vai se abandonar só para agradar o outro, mas a gente precisa de humildade dentro do relacionamento. A gente precisa entender, porque hoje em dia existe muito feminismo, né? Sou eu, tudo eu posso, eu quero, eu faço. Sim, eu posso, eu quero, eu faço. Mas me custa eu virar pro meu marido e falar assim: o que você acha sobre essa decisão que eu quero ter? Isso é honra. O marido quer fazer um monte de coisa. Custa ele vir e falar assim: ô esposa, eu tô pensando em fazer esse negócio. O que você acha? E eu acho que esse é um princípio de muita honra. De muita honra. E quanto mais a gente fortalece esse diálogo, essas conversas, né? Eu vi uma palestra esses dias também que falava assim: conversas difíceis tornam relacionamentos fáceis. Não tem como você ter um relacionamento bom, um relacionamento legal, se você não tem um diálogo aberto com o seu parceiro, né? Então, honrar não é só sobre respeito. É claro que o respeito é essencial, a lealdade é essencial. Mas o diálogo, a atenção, né? O que eu disse lá no início, a presença, né? Quantos relacionamentos que estão se desfazendo pelo distanciamento um do outro, ou pela discordância de coisas que às vezes, assim, em mínimos detalhes, numa conversa difícil, a gente poderia entrar num acordo e a pessoa conseguir se relacionar melhor, né, com o parceiro. Mas não, a maioria das vezes é simplesmente: eu não penso assim, você pensa de outro jeito, você não concorda comigo, então eu não quero. Porque tá tudo muito fácil de se resolver, né? Eu falo que o amor, ele nasce e ele precisa ser construído todos os dias. O princípio da honra é um dos principais mantenedores de um relacionamento. Não tem como a gente se relacionar com alguém, seja por amizade ou seja no casamento, sem essa honra, né? Você sendo egoísta, você não respeitando o interesse do outro, você sim está desonrando o outro. Você não lembra de consultar o outro se isso é agradável para ele, né? Para ela. Então, outra coisa que eu vejo nos relacionamentos são expectativas totalmente irreais, né? Além dessa falta de comunicação, quando a gente tem uma expectativa sobre o nosso parceiro do príncipe montado no cavalo branco, geralmente quando a gente se casa, a gente lembra que o filme do Shrek é um pouco melhor pra gente entrar, né, nessa questão de relacionamento. Então, assim, a gente precisa se moldar, a gente precisa moldar um ao outro o tempo todo. E quando a gente vai entrando em muitos anos de relacionamento, a gente esquece que o amor tem que ser cultivado, que a presença tem que ser cultivada, que o respeito tem que ser cultivado, né? Que a gente pode pegar hábitos de lá do começo do relacionamento e trazer de volta pro relacionamento. Nossa, lá atrás era tão bom. O que funcionava lá atrás que eu parei de fazer e que agora não tá tão legal? Quais são as ações? Por exemplo, eu de vez em quando eu fazia um jantar diferente, ou de vez em quando a gente saía, só nós dois, né, pra um lugar pra conversar, pra gente tal. Mas aí, o que acontece hoje em dia? Sai pra conversar, sai pra distrair,
cada um com seu celular na mão, sem presença, né? De fato. Então, e aí as expectativas em relação ao outro de eu acho que o fulano tá pensando isso, ou eu acho que ele tinha que ser assim, mas eu nunca comuniquei a ele como eu gostaria que ele fosse. Eu nunca comuniquei a ele, né, a expectativa real de quem eu queria que ele fosse. Eu apenas crio, né, uma expectativa que ele nunca vai preencher. Então, meu relacionamento nunca vai ser bom diante da expectativa que eu tenho em relação àquela pessoa. Eu preciso tentar entender como é o meu parceiro, a minha parceira, e a partir de como ele é, eu tento recriar a cada dia as minhas expectativas reais do que ele pode fazer para que o nosso relacionamento seja interessante. Falei sobre isso esses dias. Podemos apagar os incêndios com um copo d'água, porque eles começam como faísca. Tudo depende do momento que agimos. Exatamente, né? Às vezes a gente na verdade, né, em muitos momentos, ao invés da gente jogar um copo d'água na faísca, a gente coloca lenha na fogueira para aumentar, para ficar pior. Então, por exemplo, às vezes o marido, vamos supor, chega com um pontual, assim, olha, assim, assim, assim e tal, né? Uma conversa ali pontual. Ao invés da gente falar assim, é mesmo? E como que você acha que a gente poderia resolver isso? Ou como você acha que eu poderia mudar, se for em relação à minha ação, né? Mas na maioria das vezes, ele não tem como que ele acha que poderia ser melhorado. Ele só quer te criticar. E aí você já tá ali doída de algumas coisas, porque não existe o diálogo nesse relacionamento, né? Então, vem e você já tá doída por alguma coisa que ele falou, por alguma coisa de muitos anos atrás, às vezes, né? A gente desenterra lá debaixo tira o baú lá de dentro da terra. E aí a gente vira e fala assim, mas por que você acha? Que você quer? Porque você... Então, assim, aí vira uma troca de ofensas. E não, eu acho... O que eu sempre falo? Que é uma coisa que eu sempre fiz e que funciona. Pelo menos aqui em casa tem funcionado, graças a Deus. A gente não tem o hábito de brigar. A gente tem o hábito de conversar para que não vire briga. Então, por exemplo, a qualquer ponto que eu vejo de alguma situação, Cecília, eu tenho uma facilidade de chegar e falar assim, ô fulano, seguinte, é assim, 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 tá desse jeito, eu acho que você poderia fazer assim, 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 que poderia melhorar, você não acha? Você consegue fazer? É possível? Por quê? Porque aí eu já alinho a expectativa, se ele acha que é possível, ele pode melhorar. Agora, se ele fala assim, não vou fazer isso não. Aí eu já sei que ele não vai melhorar naquele aspecto, né? Então, por exemplo, eu relutar, então, por exemplo, se ele fala alguma coisa pra mim e eu vou falar 10 pra ele, vira briga, não tem jeito, né? E por que virou briga, por exemplo? Porque eu não soube pontuar da forma correta e o outro já tá tão inflamado também que vira discussão. E quando a gente tem o diálogo e a gente honra o outro, também nessa parte de você acha que eu estou assim, ou que isso poderia ser assim, assim? Eu vou tentar então. Porque você tá dando ouvido e você tá dando presença para o que ele está dizendo que você poderia, né? Mas nem tudo é crítica, né? É destrutiva. Nem tudo é para o seu mal. Muitas coisas que o marido, a esposa fala, a gente precisa refletir. Não precisa falar, a gente precisa ouvir. Quando a gente ouve, a gente honra, a gente processa a informação, reflete, não responde. A gente reflete. Tá bom, eu vou pensar sobre isso que você me disse. Pensa 1 dia, 2 dias... Depois você dá um feedback, olha, sobre aquele negócio que você me falou aquele dia,
eu acho que é importante mesmo, eu acho que não faz muito sentido. É importante você dar o feedback em relação àquilo. Só que é importante você não deixar no momento da raiva. Porque na hora que a pessoa fala, o que desperta em nós, às vezes? Raiva. Raiva é normal. Nós somos humanos, nós temos todos os sentimentos, né, dentro de nós. Então, em algum momento, dependendo da fala, realmente a gente acaba tendo raiva. E se eu ajo no impulso da hora da raiva, vira briga, né? E eu vejo também, né, por que às vezes não existe honra, porque existe falta de respeito, né? Como eu vejo relacionamentos que o marido não respeita a mulher nem assim com as palavras. É xingamento, sabe? Não tem, e é no meio de todo mundo, não tem as conversas separadinho, só os dois, bonitinho ali, porque se virar uma briga, né? Se virar uma discussãozinha ali, tá só os dois. Não, gente. É uma falta de respeito mútuo o tempo inteiro. Então, quem acha que um relacionamento desse vai ser legal, vai ser sustentável, ou às vezes até é sustentável, mas forçadamente, né? Então não tem como, né, a gente achar que sem o respeito em relação ao que o outro fala, a opinião do outro, né, desvalorizando o outro na frente de todo mundo, isso é muito feio, isso é muito ruim, é falta de honra, é falta de respeito, é falta de tudo, né, de princípios. Então, valorizar o outro, né, que não seja no meio de todo mundo, mas pelo menos, ok, se eu tenho alguma crítica para fazer, eu faço. Mas se eu tenho um elogio para fazer, eu preciso fazer. Não fica calado na hora do elogio também. O falar, ele precisa ser tanto na hora difícil, da crítica, do olha, você precisa melhorar, e do nossa, como você me surpreendeu com a sua ação hoje, ou nossa, como você tá bonito, ou como você tá legal hoje, né? Como hoje você nem brincou daquelas brincadeiras chatas. Então, assim, é importante a valorização. E eu vejo que para os nossos filhos nos honrarem, a gente precisa valorizar eles primeiro, né? Porque eu vejo que a honra é uma troca. E quanto mais eu valorizo, mais o outro me honra. Quanto mais eu honro, o outro me honra também. É uma troca. Não tem como, né? O relacionamento, ele é isso, é uma troca. É uma via de mão dupla. Se eu faço o bem, o outro vai devolver com o bem. Mas se eu sempre tô fazendo pro mal, o que você acha que vai vir de volta? Né? Então, assim como é para Deus, quanto mais distante eu tô dele, menos eu tenho glórias, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque eu nem percebo quando as coisas acontecem, eu nem percebo que foi Deus que me ajudou a fazer, Deus quem fez naquela hora. Então, quando acontece coisas boas na sua vida, você tem costume de agradecer? Você tem costume de honrar a Deus? Você tem costume de honrar quando alguém é bom pra você? Ou quando alguém te faz um favor? Você tem o costume de agradecer? Porque aí a honra e a gratidão, elas estão ali, ó, bem ligadas. Eu não vejo um jeito diferente de falar de honra sem falar de gratidão. Tanto é que veio a questão honra justamente no final da live de gratidão, que eu honrei, né, honrei a Deus, honrei algumas coisas, e que me veio e falou assim, gente, eu não falei de honra. Eu acho que é um dos temas mais importantes, né, pra gente ser feliz, pra gente viver bem, né? Honrar o outro, né? Honrar a quem torce por mim, a quem ora por mim, honrar quem, inclusive,
eu vejo que muitas vezes a gente tem que honrar também quem não nos fez bem. Por quê? Porque quem não nos fez bem, quem fez mal pra gente, às vezes a gente tem que agradecer por ter feito aquilo que me fez abrir os olhos para quem eu não estava sendo, para quão negligente eu estava sendo, para quão desatento eu estava sendo. Então, muitas vezes a gente não honra o que acontece de ruim, porque é difícil. A gente não agradece os desafios da nossa vida, porque a gente... Mas como que eu vou agradecer? Tá tudo difícil, tá tudo ruim? Não tá tudo, não. Tem sempre o ponto positivo que a gente pode pegar e falar assim, opa, isso aqui, ó, veio para eu aprender isso, isso e isso, e me mostre, Senhor, o que mais que eu tenho que aprender que eu ainda não vi? O que mais, Senhor, que eu tenho que fazer para agradar o Senhor, que eu ainda não vi que eu tenho que fazer? Eu ainda não percebi, às vezes eu até já pensei, mas não penetrou no meu coração. Eu não entendi que aquilo era do Senhor. Às vezes a gente acha que é do nosso ego. E a gente precisa diferenciar o que é ego e o que é Deus falando pra gente. Olha, filha, vai lá e faz isso. Olha, filho, vai lá e faz assim. Muitas vezes, Deus quer coisas tão simples de nós. Tão simples, tão simples. Mas a gente, às vezes, ignora. Porque, não, isso aí talvez seja só o meu ego, né? Querendo se mostrar. E nem sempre é. Às vezes, é apenas um jeito de Deus te desafiar e dizer, olha, você consegue muito mais do que você acha. Você é mensageiro, ou você é obreiro, né? Porque muitas vezes a gente não ajuda o próximo, porque a gente pensa assim, ah, mas eu vou ajudar com tão pouquinho. Ah, eu tenho tão pouco para fazer. Quem muito no pouco ajuda, no muito será muito mais honrado, né? Então, quem tem para ajudar no pouco, às vezes assim, você só tem... Olha, essa semana mesmo, uma pessoa me pediu lá uma ajuda e tal, e aí eu tenho o costume de ajudar, né, assim, mesmo quando tá amarradinho ali, que é tantinho. E aí eu fui e falei assim, não, eu vou ajudar, já tinha ajudado, né, com várias coisas, e aí eu falei, não, vou contribuir. E aí me veio 2 dias depois, uma compra de um negócio que, tipo assim, eu nem tava lembrando, nem tava pensando. A pessoa virou pra mim e falou assim, você quer vender tal coisa? Eu falei assim, uai, eu quero. Quanto você paga? O mesmo valor que eu tinha ajudado a outra pessoa. Então, assim, não é coincidência. É Deus me mostrando que, minha filha, se você contribui no pouco, você será muito, né? Eu sei que você fará no muito também, né? Se no pouco você faz, no muito, com certeza você fará ainda melhor. Então, eu vejo que assim, e quanto mais você doa, mais Deus transborda na sua vida. Nunca vai te faltar. É como o maná no deserto. É o pão nosso de cada dia. Então, quanto mais você honra quem precisa, quando você honra a quem te honrou, né? Enquanto eu não honrava o meu pai, por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande de crescimento, de entender quem eu era. Porque eu tinha dificuldades por coisas da adolescência, de coisas que ele me falou na adolescência. Então, quanto mais eu fui entendendo que era o que ele podia fazer por mim naquela época, era aquilo. O jeito dele ensinar foi o que ele recebeu. O que eu posso fazer diante disso? Eu posso processar essas informações, esses sentimentos que eu tive na época, como adolescente. Agora, como adulta,
eu posso pegar isso e transformar em ajuda para o próximo, para que eles não repitam com seus filhos e eu não repita com os meus. Agora, é claro que vão ter coisas que nós vamos conseguir barrar e não fazer para os filhos. Mas vão ter coisas que, infelizmente, a gente ainda vai repetir para a gente aprender que não é daquele jeito, né? Eu falo assim, pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. E quando a gente está ferido, que a gente percebe como curar nossas feridas, a gente cura o outro. A gente cura a quem foi ferido como nós, né? Então, se você recebeu palavras duras, se você foi abandonada, se você foi rejeitado, se você teve, né, assim, escutei também aquele criador do Café com Deus Pai, fez uma live, se eu não me engano foi anteontem ou ontem, com aquele Joel J. E ele disse assim, né, eu fui órfão de pai vivo. Né, o pai não abraçava, o pai não tinha conversa, não tinha diálogo, batia muito e tal. E ele falou assim, né, que a partir do momento que ele entendeu que o pai dele só conseguia fazer daquele jeito porque era como ele tinha recebido, ele só conseguia fazer o que ele aprendia. Ninguém doa o que não tem. Ninguém faz pelo outro o que não aprendeu a fazer, né? E como que a gente aprende? A gente aprende só com os nossos pais? Não. Muitas vezes a gente aprende com os nossos pais, pega só as coisas boas, né? Porque, por exemplo, eu tive uma mãe e um pai maravilhoso, até hoje eu tenho, graças a Deus. Então, me ajudam muito, são presentes na minha vida, são lindos, maravilhosos. Mas em muitos momentos eu tive dificuldade de relacionar com meu pai, por conta do jeito que ele era. Mas o que ele recebeu da mãe dele? Não tinha como ser diferente. Por quê? Porque naquela época não tinha a informação que eu tenho hoje, não tinha os livros de entendimento, de relacionamento, a internet, o YouTube, com palavras ensinando como que você pode mudar isso. Eu preciso repetir os mesmos erros? Entende? Então, assim, eu recebi do meu pai e da minha mãe, mas tem coisas que eu vou aproveitar porque foram maravilhosos, né? Ensinamentos de honra, que eles sempre nos ensinaram, de respeito, de ordem, né? De honestidade, né? Eles sempre eles nos ensinaram isso e graças a Deus eu aprendi. E muitas vezes o que foi que eu não achei que foi o que melhor pra mim, que eu, né, poderia ter sido melhor? Não poderia ter sido, porque era o que eles tinham naquele momento. Só que eu, como mãe, hoje, posso tentar fazer algumas coisas diferentes. Por quê? Porque eu fui buscar conhecimento. Não é só porque meu pai foi assim comigo, eu vou ser assim também. Não precisa. A não ser que você queira permanecer para sempre a mesma pessoa que você foi ontem. Então, se ontem eu fui meio grossa com os meus filhos, né? Foi porque precisou naquele momento, eu não fui ouvida por eles, porque talvez eu não tenha me posicionado da forma que poderia, mas hoje eu posso ser diferente do que eu fui ontem. E amanhã, novamente, e cada dia eu quero ser melhor. Não é que eu quero ser uma pessoa melhor com arrogância, não é isso. Eu quero ser uma pessoa melhor para Deus, na visão dele, nos mandamentos dele, né? Emocionalmente, eu tenho buscado me controlar mais. E o que me ajuda nisso? Em muitos momentos os florais, né? Nos meus atendimentos, os florais, eu vejo transformar as pessoas. São tantas transformações de pessoas impacientes, de pessoas nervosas, de mães que batem o tempo todo, que gritam o tempo todo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa impaciente e que quando eu estou tomando os florais, eu tenho uma melhora de
90% de como eu consigo passar, por exemplo, pela TPM sem ficar doida. Ou sem deixar os meninos doidos, tadinho. Entende? Então, assim, nossa, Cecília, mas você fala que você também é... Claro, eu também sou humana, né? Então, não tem como a gente fingir que eu sou perfeita, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, somos todos humanos, nós passamos por dificuldades. Você vê, nem Jesus foi poupado de passar pelas dificuldades. E quem somos nós, né? As perfeitas do Instagram? Não, nós somos de carne e osso, nós precisamos também passar por várias questões. E aí, o que a gente tem de ferramenta para ser ajudada? A Bíblia, a sua religião, vai lá na sua missa, no seu culto, no seu pastor, no seu padre, pede ajuda. Mas se você percebe que não está sendo suficiente, você precisa de uma ajuda de um terapeuta, de um psiquiatra, não sei de quem, né? Do psicólogo. É importante a gente entender e deixar o preconceito de lado. Tem muita gente que tem preconceito contra tipos de tratamento, por exemplo, esses dias, né? Já falei isso aqui também. Uma colega falando pra outra na minha frente. Você precisa de ir lá, que ela vai te ajudar, a não ficar tão estressada desse jeito. Ela falou assim, eu não sou doida. Gente, eu não trato só doido não, gente. Né? Eu falo assim que não é sobre isso. A gente precisa entender que eu posso buscar ajuda antes de ficar doida, por exemplo. Com certeza é o melhor caminho, é prevenção. Se eu percebo que eu estou entrando num processo de muita ansiedade, custa eu ir buscar uma ajuda, por exemplo, de tomar um floral, de fazer um reiki. O reiki, ele não é religioso, ele é energético, é um tratamento energético. Muita gente tem um preconceito muito grande com o reiki, porque acha que é espiritual, é religioso. Não, é um processo de cura que eu, por ter Deus como mentor da minha vida, eu peço sempre, durante o reiki, a ajuda da permissão dele, né? Pro que a pessoa merece de cura. E muitos tratamentos eu tenho uma transformação da pessoa. É a Cecília que teve? Não. Eu só fui instrumento de Deus na vida daquela pessoa através do reiki. Agora, por que esse preconceito tão grande em relação às terapias? Em relação a ir ao psicólogo, ir ao terapeuta, fazer um tratamento com o psiquiatra? Tem tanta gente que tem tanta dificuldade em fazer esse tipo de tratamento que às vezes entra num processo tão difícil que não tem alternativa, mas quando ela vai buscar ajuda, não tem outra alternativa a não ser entrar com o recurso medicamentoso. Então aí tem que partir direto para o psiquiatra. Então quando chega em mim, por exemplo, que eu vejo que, olha, você precisa de acompanhamento com psicólogo, você precisa de acompanhamento com psiquiatra, eu encaminho. Eu não fico comigo as terapias que eu sei que não são da minha alçada. Eu só trato realmente as pessoas que eu sei que vão se beneficiar dos tratamentos que eu realizo. A acupuntura. A pessoa chega com dor crônica. Ok, você tá com uma dor no estômago há muito tempo e que nada melhora? Procura um gastro. Eu posso te ajudar, mas eu não vou resolver, né? E teve há uns 2 anos atrás mesmo, um senhor, com as terapias integrativas eu vou sarar. Ok, você pode até melhorar, mas procura um gastro. Era câncer. Você entende que eu preciso entender do corpo inteiro para que eu não ache que tudo é emocional. Tudo vem de fundo emocional? Eu acredito que sim. E eu vejo na prática que sim. Quando você trata o emocional, muitas coisas se resolvem. Mas muita gente deixa para ir para o tratamento, para buscar uma ajuda, quando já não tem mais jeito. Quando já está assim, né? Às vezes o corpo todo tomado de problemas, né? Então,
Eu deixo sim, né, assim, o alerta também para que se você sabe, se você vê uma pessoa que sofre, né, emocionalmente, ou com o luto, ou com alguma dor que há muito tempo ali tá, né, fala assim, vai buscar ajuda, né, vai no postinho, vai lá no hospital, vai, né, ver o que pode ser feito. Se acha que é a parte emocional, olha, se puder me indicar, agradeço, né? Quem conhece meu trabalho, há 8 anos aí que eu atendo aqui em Bom Jardim, com graças a Deus, muitas pessoas já foram ajudadas, né? Então já fui instrumento, sim, de várias curas, inclusive, né? Dessa parte emocional. E agradeço a Deus por isso, né? Toda honra e glória a Ele, porque eu sei que sozinha eu não faria nada. E igual eu falei ontem, depois do conhecimento que eu tive, né, assim, eu sempre tive muita fé, mas a partir do conhecimento maior da história, né, da Bíblia mesmo, de tudo, eu fui entendendo que o meu papel, ele é muito menor ainda, né? Se eu tiver a palavra certa, na hora certa, eu posso transformar a vida da pessoa, mas não é a Cecília. É Deus em quem conduz tudo que eu tenho dito. E graças a Deus Ele tem me orientado para coisas muito boas, para maravilhas mesmo. Agradeço vocês que tiveram a paciência, né? Tiveram a paciência de estar aqui. Quem sempre, né, vem, quem sempre tá por aqui. As pessoas que estão assistindo também, né, no depois, são muitas e eu agradeço, né, por isso. Muito obrigada, até amanhã. Amanhã provavelmente às 10, porque no sábado os meninos estão aqui de manhã, então eu tento organizar eles no café da manhã primeiro, para depois falar com vocês. Se eu atrasar um pouquinho, já peço desculpas aí antecipadamente, mas provavelmente às 10 estarei aqui. Fiquem com Deus, até amanhã.